fantástico. O tanto que, tipo assim. Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Fala galera, e aí, boa noite, salve Maria, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gotas de Fidelidade. Nós estamos aqui no ar mais uma segunda-feira. Bom, primeiramente eu queria começar agradecendo esse podcast, agradecendo a você que doou, fez a sua contribuição, seja ela de dinheiro ou alimento, para o retiro da nossa comunidade, né? Esse final de semana nós estivemos em retiro, a comunidade teve o retiro aí dos seus vocacionados, né, onde novos membros puderam conhecer o carisma, né, e fazer esse caminho para ingressar e conhecer também o nosso carisma e se aprofundar ainda mais dentro da nossa comunidade. E foi um final de semana, assim, muito espetacular, então muito obrigado a você que colaborou, que doou, que escutou ao nosso chamado, né. No mais, nosso arroba do Instagram vai aparecer aqui embaixo agora, olha só, arroba fidelidade.dacruz. Você que ainda não nos segue, vai lá, vão seguir para vocês que possam ficar por dentro de todas as coisas que acontecem de todas as nossas atividades, né? Então, essa semana seguimos com a nossa programação normal. Aqui estou, segunda-feira, com o podcast Gotas de Fidelidade. Quinta-feira nós temos a adoração na paróquia São Vicente de Paulo, juntamente com o atendimento de oração em Taguatinga, a partir das 8h30. Na sexta-feira, nossa tradicional adoração, 8h30 também na nossa casa de missão, no endereço que, olha só, vai aparecer aqui embaixo também, ó. Olha só, tá vendo? Nossa produção tá muito chique hoje. Então, você é o nosso convidado. Domingo, nós temos missa de Ramos. A princípio, ela vai ser 11 horas, tá? Mas
para você que tá no Instagram, vai ficar por dentro certinho da programação, tá? Semana que vem iniciamos a Semana Santa e nós vamos liberar para vocês lá no Instagram a nossa programação completa, então não deixe de participar. Nós vamos ter sim o nosso tradicional retiro de Semana Santa, então venha conosco e venha aproveitar e vivenciar, né? A profundidade do nosso carisma que encontra o seu ápice na sexta-feira, né? Onde nós podemos consolar verdadeiramente Cristo sofredor, né? E juntar as nossas dores com as dores de Cristo para bem vivenciar este momento de Quaresma e, por fim, no domingo, celebrarmos a tão esperada Páscoa, né, galera? Bom, sem mais delongas, hoje eu estou aqui com ele, do Instagram da Carpintaria. Olha só, muito prazer, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é todo meu, cara. Sério, uma felicidade estar aqui com vocês. É uma honra, né? Desde o momento que eu recebi o convite, um tempo atrás, poder estar aqui hoje, assim, eu vejo que é um desígnio de Deus, na verdade, né? Toda a história até chegar aqui hoje, e falar assim, não, realmente é a vontade de Deus que eu estivesse aqui hoje. Então, eu agradeço essa oportunidade por falar um pouquinho, né? Espero que Deus use um pouco da minha experiência, da minha vida, para poder transmitir algo, primeiro para mim, né, para vocês e para quem estiver assistindo. Muito bom, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui. Bom, minha primeira pergunta é a clássica de sempre. Católico desde berço, descobriu a igreja depois de mais velho. Como é que começou essa intimidade com Cristo? Então, vamos falar que eu sou, acho que da maioria dos brasileiros, né? Católico, assim, ia à missa todos os domingos, né? Meu pai e minha mãe vêm de família católica, né? Meu pai não vai muito à missa, né? De vez em quando ele vai, mas minha mãe sempre teve aquela questão de, não, todo domingo você tem que ir à missa. Eu nunca gostei de catequese. Sempre quando eu vou me apresentar para as pessoas, eu falo assim, eu chegava a ter uma certa repulsa de catequese. Eu falava assim, não, eu vou uma vez por mês eu vou passar mal para poder faltar. Então aí eu já tinha aquele esquema assim. Quando eu tive, quando eu descobri que a perseverança, né, era opcional, já saí, voltei só na crisma. Então, na minha infância eu ia todo domingo na missa, mas a minha parte preferida da missa era a paz de Cristo, porque eu sabia que estava chegando perto do final. Então, para mim já estava tranquilo, e depois a gente ia para a padaria e comia um pão de queijo. Então tinha esse lado afetivo com a missa aí, né? Que é pão de queijo no final. Mas eu, vamos falar que eu virei católico ontem, tô brincando. Mas tô virando católico ainda, né? Tô nesse Como se diz, processo, a assim, conversão é a diária, né? conversão diária. Todo dia que vai passando, eu olho para trás assim, caramba, não sou católico ainda, não posso falar isso, né? Mas foi em 2013, quando eu entrei pra Crisma, e eu tive um catequista muito bom, o Lucas, né? Eu era da paróquia São José, no Lúcio Costa, e sempre fui muito cético, né? Eu sempre gostava de questionar muitas coisas, assim, em relação à igreja mesmo, né? E na Crisma eu encontrei alguém que incentivava isso. Foi a primeira vez que eu escutei dentro da igreja falar, não, mas você tem que duvidar mesmo assim e vai atrás, né? Pergunta e tal. Então eu gostei. Daí eu queria entrar pros coroinhas, né? Eu acho que eu tava com 14 anos já velho assim pro grupo de coroinhas. Eu entrei pros coroinhas, me apaixonei pela liturgia e aí desde lá nunca mais consegui largar a igreja, né? No primeiro momento era aquela paixão pela liturgia. Depois que eu fui realmente conhecendo Jesus, tendo o primeiro contato, né, participando de retiro e descobrindo por que eu estava ali. E graças a Deus hoje eu posso falar que eu tô, no meu processo assim do catolicismo de verdade mesmo, né? É um pouquinho bem resumido da minha história. Massa. Bom, eu acho massa que, assim, a gente vai falando da nossa caminhada e a gente percebe, né, o tanto que Deus é sutil, né? Que primeiro a gente questiona muito, né, para depois a gente poder entender como é que as coisas fluem. Às vezes a gente não precisa entender, né? Eu gosto muito que o Padre Wesley, né, que mora com a gente na comunidade, que celebra bastante missa pra gente, Uhum, num dos principais momentos
da Semana Santa, acho que de uns 2 anos atrás, ele virou numa de suas homilias e uma coisa que nunca saiu da minha cabeça e que eu, às vezes, sempre partilho com os meninos, é que ele falava assim, que a gente ainda não sabe o que está acontecendo, né? Que a gente Sim. não percebe, né? A gente não tem aquela percepção daquilo que realmente acontece no tempo litúrgico. E todas as vezes eu me questiono isso, falo assim, Senhor, será que eu estou realmente vivendo esse tempo litúrgico? Uhum. Realmente tendo essa percepção do que é real, do que acontece? Porque, às vezes, com a correria, a gente deixa muita coisa passar, né? Demais, E demais. agora sim, com página no Instagram, com esposa, com como é que é administrar toda essa dinâmica? Eu sei que sua esposa te ajuda, né? Aham. Mas como é que é essa vivência toda, né? E vamos lá, né? Que eu acho que o pessoal de casa, para os que não te conhecem, né? Como é que Uhum. funciona aí a dimensão da página, né? Porque a página surgiu contigo, com a sua esposa, já era com um, já foi com outro. Como é que é o esquema hoje? Beleza. Então, eu sempre gostei muito de internet, né? Eu era até muito viciado no computador. Eu passava, sei lá, o dia todo no computador. E olha que engraçado. Eu sempre mexi com páginas, por exemplo, no Facebook, Uhum. né? E com páginas de anime, que eu era muito viciado. Então, tudo começou com Naruto. O Engra... clássico, o É, clássico, não, o e clássico. engraçado, a primeira publicação que eu fiz na carpintaria foi sobre Naruto, né? Para poder, por exemplo, pra fechar um ciclo aqui. Mas, beleza, né? Teve esse. Me envolvi com a igreja, assim. Eu conheci a Sara na igreja, né? No mosteiro lá em Anápolis. A gente estava passando por um processo de discernimento vocacional, né? Teve um determinado momento na minha vida que eu queria ser padre. Na verdade, eu tinha quase certeza que eu ia ser padre. Eu tinha a música da minha ordenação já na minha cabeça, Ih, Sara. né? Não, mas aí foi a música da entrada do casamento, pelo menos. Essa eu Era entrada. consegui. Gente, era pra vocação a música. Ele só não sabia. Pronto. Ele que não sabia ainda. Deus sabia que a música. Eu pedi, Deus, quero essa música. Ele falou, beleza, só não vai ser isso aí que você quer. Mas, então a gente tem essa história vocacional, né? A Sara já quis ser uma irmã lá em Anápolis, né? Na Ordem da Santa Cruz, da Obra dos Santos Anjos, que provavelmente eu vou falar muito dela aqui hoje. E a gente começou o namoro. E eu sempre tive vontade de iniciar algum apostolado, algo diferente. E assim, infelizmente eu sou viciado no celular, né? Eu acho que a maioria hoje das pessoas está muito viciada no celular, mas a minha formação católica mesmo, ela foi nas redes sociais. Porque no meu ponto de vista, é uma opinião minha, da minha vivência, né? É lógico que tem paróquias que são diferentes, cada um tem uma realidade, cada diocese, mas eu vejo a catequese um pouco deficiente, sabe? Você tem tantos jovens que entram na catequese, você tem até catequistas que têm um bom coração, né? Que eles querem estar ali mesmo, querem ajudar, mas acaba que afasta um pouco os jovens, né? Tipo assim, eu tenho um grande amigo meu que ele se afastou da igreja porque ele gosta de rock, né? Nada loucura, mas a catequista dele de crisma falava que qualquer rock era do demônio. Ixi. Entende? Então, tipo assim, uma pessoa vai e tem uma abordagem dessa. Então, assim, até na formação mesmo, né, catequética, doutrinal da igreja, eu sempre achei fraco, na verdade. E aí eu procurei aonde? Na internet. Eu acho que como a maioria dos católicos procuram aonde? Padre Paulo Ricardo. Né? Então, Hoje. eu fui da gama do Padre Paulo Ricardo ali, quando ele começou a estourar, assim, que eu lembro que ele fez um vídeo sobre o Rock in Rio e tal, e saiu, sei lá, na Globo, reportagens contra ele, e fui acompanhando, aí fui conhecendo influencer, né? Natália Dutra, quando ela falava sobre a consagração à Nossa Senhora, fui conhecendo essas pessoas assim, então me adentrei nesse universo assim, mas só consumindo conteúdo. E aí eu falei pra Sara, né? Não, eu tenho vontade de criar alguma coisa. Você me ajuda? Ela sempre foi um pouco mais assim, dura com essa ideia, né? De rede social, de se expor, assim. Também não gosto de me expor muito, não. Mas ela topou. Eu queria fazer esse apostolado. A gente pensou durante muito tempo, né? O que vai ser diferente, né? Porque a gente vai ser só mais um. Então, qual que é a ideia principal da carpintaria? A gente tem a vontade, a gente quer transmitir os bastidores da igreja, sabe? Mostrar o lado que as pessoas não falam. Não é da minha vontade, assim, do meu interesse, dar catequese online, falar sobre doutrina. Hoje eu ia falar assim, gente, eu vou fazer uma publicação aqui sobre modéstia. Já tem muita gente que faz isso por aí, então não preciso fazer, né? Não quero. Eu quero levar as pessoas a refletirem. Essa sempre foi a nossa ideia. E mostrar esse lado da igreja que os outros as pessoas não têm acesso. É, para uma, sei lá, uma senhorinha de paróquia comum, às vezes não sabe como que é formado um padre,
né? Não sabe como funciona um seminário, não sabe o que que é a diferença de uma ordem religiosa para outra, uma comunidade, assim. Não tem muito acesso, né? Então a gente teve isso. Não, vamos mostrar. A gente colocou carpintaria exatamente por São José, Uhum. né? Porque a gente queria consagrar São José, a gente recebeu alguns sinais assim externos, né, que era para ser para São José mesmo. E porque a carpintaria é o local onde Jesus passou ali sua vida, né, no escondimento. Foi ali onde São José ensinou, né, o menino Jesus seu ofício, onde ele cresceu, ele se desenvolveu. Então a gente pensou, não, é isso aí que a gente quer. A gente começou, nossa principal ideia era do YouTube, né, Uhum. de gravar entrevistas assim. Só que foi ficando um pouco difícil, né? Foi pro namoro, já foi pro noivado. Então a gente, nossa, tem que arrumar muita coisa. Aí a gente foi deixando um pouco de lado. No Instagram é mais fácil, né? Passa um texto ali e tal. A gente foi conseguindo um público, as pessoas foram nos acompanhando. E aí, de repente, eu vinha conversando, né? Que veio caindo um pouco mais o tópico vocacional pra gente. E é muito engraçado porque na nossa vida, assim, está sempre muito presente os sacerdotes, né, os religiosos. A gente tá criando uma proximidade natural com eles que a maioria dos fiéis não tem, né? Por exemplo, de poder receber um padre em casa e de não conversar sobre teologia, né? Tipo assim, às vezes teve um pequeno episódio, a gente foi convidado para um casamento, a gente foi, e aí colocaram a gente na mesa com os padres, né, do Mosteiro de São Bento. E aí os outros jovens que estavam lá estavam puxando assunto sobre, né, uma teologia, moral, filosofia. Beleza, os padres falam sobre isso, eles estudam. Uhum. Só que assim, será que eles querem falar sobre isso o tempo todo, né? Aí assim, aqui no nosso, né, entre eu e a Sara, quem é comunicativo é ela. Então às vezes eu percebo uma situação assim, falo, amor, faz isso dali, ó. Amor, puxa assunto com aquela pessoa. Aí eu só falei assim, amor, salva os padres dessa daí. E aí a Sara foi puxar a conversa sobre futebol, sobre o Ceará e tal. E os padres, assim, se abriram. Então, esse é o espírito da carpintaria que a gente quer trazer, entende? Aí, voltando na sua pergunta, como que a gente consegue lidar com isso? A gente não consegue, na verdade. Porque é uma verdadeira loucura, cara. É, com o casamento, a gente, né, aprendendo o que que é estar casados. Veio a Clara logo, né, nossa filha está com 9 meses, e agora a gente está aprendendo o que que é ser pais, como cuidar de uma criança, ao mesmo tempo que cuida de uma casa. E aí, hoje em dia, na carpintaria, eu posto muitas coisas para mim, Uhum. sabe? Por exemplo, eu fiz uma publicação lá, cartas, carta ao coração de uma mãe. Então eu estava escrevendo de acordo com eu vi a situação da Sara. Por exemplo, quando eu for publicar sobre vocação, né? Eu escrevo para mim. Eu escrevo para aquele jovem de 16, 17 anos que estava lá querendo entrar no seminário. Falo, Danilo, ó, calma aí, amigo, era isso aqui e tal. E aí dá certo, né? Então, assim, agora a gente está tentando se ajeitar, né? Eu e a Sara, nós éramos muito ativos na paróquia, Uhum. né? Eu fui coroinha, assim, eu entrei, comecei a servir ao altar com 14, 2013, 14 anos. Até hoje, não parei, né? Como cerimoniário, saí da São José, Te fui para entendo. Cristo Redentor e tô lá servindo até hoje, né? Na São José não podia homens casados. Aí na Cristo Redentor, na Cristo pode. Falei, não, então beleza, tô aqui, tô tranquilo, tô servindo, né? Então até hoje eu tenho esse contato. Mas antigamente era o quê? Às vezes eu servia sábado à noite, aí domingo, 7h30, servia como coroinha, 9h30 como cerimoniário, nem voltava para casa, né? E depois voltava à noite para ajudar, sei lá, o grupo de jovens, né? Era do SEGME, eu sou também do Apostolado da Oração, que tem muito tempo que eu não vou. A coisa mais, assim, encantava as pessoas, era um jovem com a fitinha, da liturgia, catequista e tal. E a Sara também sempre foi muito assim na paróquia dela. Hoje a gente já não consegue mais, Uhum. né? O ano passado a gente deu catequese. Hoje não consigo, meu Deus do céu, não. Assim, esses dias ela falou, amor, quinta-feira tem catequese. Eu cheguei, gelei assim, falei, não, graças a Deus não tem, né? É a nossa realidade hoje, assim, então. Então a gente tá tentando descobrir um pouquinho. Massa. Você tá falando aí, eu descobri alguém mais fominha do que eu pra ser Tá cerimoniário, vendo? porque Você também é? sou. Mas você é mais fominha do que eu. Porque assim, eu também comecei bem mais jovem, né? E aí Uhum,
precisei me afastar um pouco e retornei agora, depois de entrar na comunidade, né? Aham. E aí, assim, as missas da comunidade, o Cássio tava, mas eu tava lá cobrindo o Cássio. Aham. E aí o Cássio casou e tal, e aí ele falou assim, não, já não tá mais pra mim e tal, você assume? Eu assumo. Aí assumi, né? Eu casei também, né? Aham. Aí eu não larguei não, que eu falei assim, é isso aí. Não, Aí, tipo assim, eu falei, não, gente, ninguém falou nada, toca o barco. eu pensei, não. A Ana vira pra mim, às vezes vira e mexe e fala assim, meu bem, não sei o que e tal. Eu falei, meu bem, vamos. Aham. Eu casei, eu pensei assim, não, então agora já não dá mais, né? Aí eu depois falei, não, mas eu continuei. E a Sara me apoia. A Sara me apoia, fala, tranquilo. Aí, antes, o que que a gente fazia? A Sara cantava, ela Uhum, canta na missa, né? Então, quando ela tava na escala, eu ia servir. ótima Agora, ideia. com a Clara, não tem como mais, É, né? Ela tem que, por exemplo, ela vai pra tem missa que com a Clara. equilibrar. É, quando a Sara tá cantando na missa, eu tenho que ficar com a Clara, então não posso servir, mas aí eu tô nessa. E assim, esse detalhe do serviço ao altar é importante porque foi assim que Deus me pegou. Aham. De verdade. Foi até aí, meu caminho vocacional tem a ver com serviço ao altar, sabe? Nossa, na minha adolescência eu era apaixonado por tudo que envolvesse liturgia, cara. Eu cheguei ao ponto de ter um missal em casa, Ah, eu não, sabe? não, eu não, É. viu? Não, Aqueles, ó, olha só. Não cheguei nesse ponto ainda, gente. assim, eu já servi, eu só não servi em... Não, todos os sacramentos eu já servi. Eu ia falar que não teve algum sacramento que eu não servi, mas todos os sacramentos eu já servi. Eu, eu O tem São um dos Enfermos também? Aqueles. Que Ah, tem, não, não, tem as não exequias, dava. né? Não Só dá. acompanhei o padre até o hospital onde eu podia. Ah, O padre então. perguntou, Danilo, você quer ir comigo no hospital? Eu falei, vamos, Não tô leva fazendo aí minha nada, né? maletinha. Pronto, aí fiquei lá embaixo. Mas, sei lá, missa de corpo presente já servi, ordenação já servi, tudo. Eu falei, nossa senhora, Que inveja, galera. missa de corpo Ah, presente não, viu? não, eu tô falando da de ordenação, calma, vamos por partes. Foi diaconal, mas valeu. Já é alguma coisa já. Tava lá, todos os seminaristas servindo, eu era o único da paróquia que tava servindo. Olha Fui só. chamado assim só pra ajudar. Não é só fiquei lá, mas tava lá. Eu lá me toda só Só olhando, assim, mas tudo mas bem. tô no presbitério. Tô lá. Pronto, tá ótimo. O pessoal chamava eu e um colega, o João Marcos da São José, de Maria Mitra. Porque aonde tinha um bispo, lá tava a gente. Nossa, eu tirava foto com todos os bispos da arquidiocese da época. Eles estavam Aí lá. quando eu comecei a servir, eu morria de medo, né, de servir com o bispo. Uhum. Morria de medo, porque eu falava assim, não, gente, é muita coisa. É bispo senta, tem que mitrar, tem que desmitrar, e tem que não sei o que. E eu morria de medo, né? Aí eu ficava olhando e tal, até que teve, aqui na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui da Samambaia, teve uma missa e o bispo veio, né? Aham. Só que não avisaram que o bispo vinha. Aí você foi no susto. Não, aí chegamos, todo mundo lá conversando, organizando as coisas, aí eu fui perguntar pro padre um negócio. Aí ele, não, mas não sou eu que vou decidir, não. É o bispo. Aí eu, é o quê? Uhum. Aí ele, o bispo tá vindo. Aí eu falei assim, o bispo tá vindo? Como assim o bispo tá vindo? Aí eu falei assim, peraí que eu preciso de mais gente pra poder separar tudo certinho, porque senão não Aham. vai dar. Aí foi no perrengue, mas deu tudo certo, velho. Eu Ó, falei assim, cara, que loucura. teve duas missas que foram muito interessantes. A primeira vez que eu servi com o bispo, eu servi no susto. Era numa crisma. Eu tava dando reunião no grupo de jovens, eu acho, não lembro, mas eu tava dando uma reunião. E aí faltou o cerimoniário e ia ser só eu. E aí falou, Danilo, serve lá. E seria a primeira vez que eu servi com o bispo. Aí eu falei assim, nossa senhora. Foi o Dom Zé Aparecido, na época, né? E aí eu só desci pra servir. Aí eu lembro que eu fiquei, assim, na consagração, né, na liturgia eucarística, eu ficava passando no missal e segurando o microfone para ele, e meio que tremendo, assim. E depois teve uma missa que tava acontecendo o Segue-me, né? Aham. E aí era crisma. Foi numa época que teve aquela coisa dos caminhoneiros, greve, que a gasolina tava Ah, acabando. Aí o que que aconteceu? Ia o cardeal, Dom Raimundo Damasceno, pra paróquia pra celebrar a crisma. Aí a gente tava, eu lembro que eu tava com um padre no Segue-me, né? Ele falou assim, Danilo, eu vou abastecer o carro. Não sei se eu vou chegar. Qualquer coisa você recebe o bispo lá. Aí o pastor falou, eu tô na fila aqui quilométrica. Nossa, eu adolescente falei, Danilo, você recebe o bispo, você mostra onde ele vai, acolhe ele, não sei o quê, assim, falei, nossa, que responsa. que responsa. Mas foi através da liturgia que Deus me pegou, sabe? Hoje eu olho assim com muito carinho. Eu já não tenho mais o ânimo para servir o tempo todo, né? Assim, chega a Semana Santa agora, né? Que vai, né? Eu falo assim, nossa, não, me coloca na mais tranquila aí, né? Por conta do cansaço. Mas antigamente era todas, né? Todas, todas, todas. Teve uma época que eu servia. É claro que tem aquela coisa do status, assim, você coloca uma batina sobre a peliz e tal, né? Você tem os seus privilégios ali, né? Por exemplo, a missa de Semana Santa lotada.
Você não vai, você Você não não vai. precisa guardar o lugar. Não precisa, tá lá no lugar do lado do padre. Todo mundo correndo pra entrar, Aqueles tu não senta, mas teu lugar tá lá. mas tá lá, tranquilo. Não vou ter que lutar por espaço, né? Não precisa disputar. E aí, por um grande tempo foi assim, mas aí depois eu fui amadurecendo, sabe? Falei assim, hoje eu sirvo assim, e eu tô do lado do padre na liturgia eucarística, lá na consagração, e eu consigo olhar, tipo assim, caraca, olha onde eu tô aqui, velho. É doideira, né? Essa maturidade que a gente vai adquirindo, E assim. você entender a sua posição, né? Sim. Eu lembro que quando eu voltei a servir, eu e a Ana, a gente já tava namorando, já tinha um tempo já, né? Uhum. E aí, assim, eu e a Ana, a gente se conheceu no grupo jovem, e desde o grupo jovem, uma galera brincava que eu ia ser padre. Aham. Aí tá, não sei o que, mas eu nunca levei muito a sério, né? Aí, na primeira vez que a Ana me viu servir, aí eu vi que ela ficou meio abatida e tal, não sei o que, a gente foi conversar, aí ela virou pra mim e falou assim, você tem certeza? Aí eu olhei assim, de que, mulher? Tipo assim, sabe, aquele negócio assim, certeza de quê? De que ela tá... O que ela tá falando, né? Aham. A senhora já teve isso? De olhar você servindo e falar assim, você tem certeza? Não a Sara, mas eu me senti mal por servir. Porque assim, a minha história vocacional toda como cerimoniário, a minha paróquia toda achava que eu ia ser padre, sabe? Não era só eu que achava, era a paróquia toda, já tinha fama. E aí depois eu tava servindo e namorando, eu falei assim, oxe, mas que coisa estranha, assim. Aí a gente tirava foto junto, por exemplo, eu de batinho sobre a Pelise e a Sara abraçada comigo, eu falei, mas tá certo isso. Tá que eu tô certo? Não, isso aí foi coisa passageira, assim, sabe? Hoje bem tranquilo, assim, eu vejo como lógico, é um dom que Deus me deu, né, de conseguir organizar bem as coisas ali, né, de poder fazer uma diferença. É claro que eu sei que, né, o meu serviço ali é totalmente dispensável. Uhum. Não preciso estar ali para missa acontecer, não vai fazer nenhuma diferença. Eu acho que esse é o massa, né? A gente tem essa É, percepção. Porque eu tive um padre, né? O saudoso padre Ulisses, que me uhum, ajudou a me formar enquanto acólito, né? Por mais que ele era muito bruto e sério, né? Sistemático com as coisas. Ele sempre mostrou pra gente o quanto que era importante que a gente cerimoniário fosse discreto, né? aham, Então eu sempre falava, e eu sempre falo isso, né? Que a minha vontade é que eu suma e o objeto litúrgico apareça, né? Aquilo exatamente, é. que eu estou na mão ou aquilo que eu estou a ajudar que eu desapareça naquele momento. E era tão, e aí você falando dessa maturidade é tão engraçado porque você começa se achando porque você tá do lado do padre. Com certeza. Aí você fala assim, nossa, eu tô do lado do padre. Quando você tá do lado do bispo ainda, hein, Não, que rapaz. responsa. Quando você Não, segura o aí quando você tá. báculo assim, Não, nossa e aí senhora. você tem que segurar ele voltado pra você, né? Porque você não pode É, virar pro outro lado. Aí você fala assim. nossa, ó, tô com, né, rapaz. E quando você tem que ajudar eles a se vestir, que você escolhe a casula, a tudo, e você fala assim, a estola, você vai usar essa Então, estola, você né, fala assim, ah. massa. Qual? Esqueci o nome. É porque agora eu já não sei mais o nome dos bispos, gente. Uhum. Aí eu falo, não, careca, não falta de respeito, né? É o que é daqui do setor, esqueci o nome dele. Daqui do setor, e eu também sou horrível com nomes, então. Tá, mas é muito legal porque ele é bem solene, né? Uhum. Então, assim, eu fui servir com ele, agora já recentemente, né? É assim, nossa, a oportunidade de poder tirar o paletó dele, assim. Tipo, depois acaba a missa, você coloca o paletó. E você pega na maleta assim, que você leva pra um lugar e coloca e tal. É igual, por exemplo, né? Uhum. Trocamos agora recentemente o missal, né? Aham. E aí, foi num dos aniversários da comunidade, né? Não, vamos comprar o missal, vamos comprar o missal, arrumamos comprar o missal. Aí, beleza, eu falei assim, vou ter um tempo pra me habituar primeiro com o missal, né? Aham. Triste ilusão, né? É só A pá. primeira missão foi missa com missal novo e Dom Denilson. Dom Denilson, ele mesmo. Aí eu falei assim, não posso nem errar, porque o bispo, Então, aí como é que eu erro, né? Aí aham. ele me chega, né? Todo sério. Boa noite. E aquela voz dele toda impostada, né? Eu falei assim, cara, já era. Não vou dar conta, né? Falei assim, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí quando eu peguei o missal que eu abri, que eu vi todas as fitas da mesma cor, eu falei, vou me perder. Acabou. Como é que eu faço? E acabou o Ixi. homem. Porque eu olhava e falava assim, pelo menos eu vou, na pior das hipóteses, eu vou pelas cores, né? Porque Aham. você, querendo ou não, no missal antigo você se acostumou com as Tá, cores, tem né? lá. Aí tá, sobrevivemos, né? Aí fomos sentar na mesa pra jantar e ele sentou com a gente. Uhum. Aí me chamaram, né? E eu fugindo e me chamaram. Aí sentou eu. Eu olhei e falei assim, gente, que responsa. Porque aí, aqueles momentos, né? Aí eu me achei de novo, né? Porque estava Dom Denilson, meu fundador, alguns consagrados da comunidade e eu, Acabou. mero cerimonial. Eu olhei e falei assim. Aí tinha o padre Wesley também que tava com a gente, Aham. que é o padre lá da comunidade, que tá lá com a gente. Só, tipo assim, o alto escalão da comunidade. E eu. E Do eu falei lado. assim, ó. Você acha que eu falei alguma coisa?
Não, porque eu não sabia, né? Só no cantinho. Já, você acha que eu vou falar correr o risco de falar alguma besteira? Então, aí, Dom Logo eu. Denilson, o mais que eu consigo falar, você é palmeirense? Poxa. E eu sou corintiano. Aí eu falo, poxa. E ele de verde. Eu falo, poxa. E aí você fica naquela assim, já, tipo assim, opa. Mas é uma experiência, assim, transformadora. Eu lembro que, assim, na comunidade, um dos momentos que mais me marcou foi uma Semana Santa que o Cássio cuidou da transmissão, e aí eu tive que cuidar do cerimonial sozinho. E eu Uhum. falei assim, eu vou enlouquecer. Mas daí pra frente, todo mundo falou assim, eu vou ajudar, eu vou arrumar, eu vou fazer não sei o que e tal. Aí assim, eu nunca tive um missal, né? Aham. Mas as partes litúrgicas eu compro todas separadas, organizo, monto. Legal. Aí tenho tudo em casa. Aí a Ana fala assim, por que você compra isso tudo todo ano? Eu falei assim, é porque tem que estar tudo certinho. Uhum. Tá certo, com certeza. É, você tava. Vamos voltar à carpintaria, né? Vamos, é. Ao Se for Instagram. falar de Gente, de liturgia, eu vou liturgia longe, a é. gente vai ficar aqui. E então, assim, vocês mostram esses bastidores e tudo isso começou para mostrar um pouco também, você falou, né? De mostrar muitas vocações. Sim. Hoje tem uma vivência da vocação matrimonial, essa percepção toda, mas assim, aqueles que mal lhe pergunte, e aí Uhum. agora é uma pergunta bem difícil. Beleza. Casados há quanto tempo? Viu, gente? O problema é que hoje é o dia do, né? Eu casei no dia 7 e hoje é dia 7. Aí eu não sei falar, é 1 ano e 4, 5 meses. A gente exclui Algo essa assim, parte. pronto. É algo assim. Acho que é. Ah, não, então bem recente É bem também. recente, a gente tá aprendendo ainda. Nossa. Se conhecendo, vendo como é que é a rotina. É, na paulada mesmo, porque a rotina tá, sim, Você comentou comigo antes dos bastidores que ela é professora. sim. E você Eu trabalho, é muito difícil explicar, mas eu trabalho com licitações. com licitações? Eu trabalho num escritório que a gente só vende pro governo. Só. Mas eu sou formado em design gráfico. Nossa, Totalmente opostos. e ela dá aula de. É da aula de francês. Nossa, que chique. Chique. E eu não sei nada. Nunca aprendi francês. Às vezes ela solta umas piadinhas assim, em francês, assim, no dia a dia Não, não, normal. não, ainda bem que não. Ainda bem que não. Só consigo entender o básico, assim, do que ela fala às vezes, mas nunca aprendi. Inclusive, ela tá dando aula. Ah, é verdade, né? Porque assim, na foto tem nós dois. É Mas ela verdade. não, assim, para o pessoal entender, ela não pôde vir porque ela tá dando aula agora. Ela dá aula online e realmente não conseguia sair, né? Pra ver. É por isso que só veio essa parte aqui que é menos comunicativa. Que isso, cara. Hoje, vocês, assim, é claro que a gente começa um projeto, a gente nunca imagina a proporção que ele vai tomar, né? Sim. E dando continuidade hoje a tudo que vocês vivenciam, né? Uhum. Como o Instagram e o primeiro projeto de vocês no YouTube influenciou na espiritualidade de vocês hoje? De como vocês entendem a fé, de mostrar todos esses bastidores, porque assim, Uhum. o que você falou, né? Como é que se forma um padre, como é que se organiza uma missa, como é que se tem as irmãs. Todo esse conhecimento, por mais que ele fique meio escondido, ele tá disponível pra gente também. Sim. É igual eu falo, a igreja não tem nada escondido, a gente é que não sabe procurar. Uhum. Porque tá tudo às claras, igual hoje, né? Você falou assim, eu sou muito viciado em celular. Se a gente der um Google, um chat GPT, a gente encontra todas as respostas e É. se a gente souber filtrar umas boas referências, né? E o Uhum. Padre Wesley reforçava muito isso com a gente da comunidade, né? O quanto é importante a gente saber escolher as referências do que a gente tem como base, né, para a igreja, né? Então, saber olhar as Sagradas Escrituras, saber olhar o catecismo, mas também valorizar o conteúdo que a gente tem aí disponível. O Padre Wesley também é um dos Uhum. grandes, vamos botar assim, dos novos influenciadores que temos aí do Instagram, né, Padre Aham. Wesley? Então, com a carpintaria acontece uma coisa muito engraçada. Porque, assim, primeiro, que a maioria das pessoas que seguem a gente pensa que a gente é de Anápolis. Porque a gente é muito próximo da obra dos Santos Anjos lá, Hum, né? A gente tem uma amizade muito boa com eles. A nossa espiritualidade é da obra dos Santos Anjos, né? Eu sou consagrado ao Anjo da Guarda, a Sara também. Então, assim, quando você faz a consagração ao Anjo da Guarda, automaticamente você vira membro da obra dos Santos Anjos, né? Então a gente tem essa proximidade lá, que a carpintaria trouxe. Então, dentro da nossa família, a gente vive essa espiritualidade. A carpintaria, ela às vezes traz assim, por exemplo, se você for comparar com grandes influenciadores que tem, sei lá, 1 milhão ou 100 mil seguidores, a gente tem 20 mil, 20.500 agora, né?
Assim, caramba, é um número grande. Imagina 20 mil pessoas reunidas assim, é absurdo. Mas chegam alguns testemunhos pra gente que nos impactam muito. Por exemplo, a gente gravou com a dona Iva, né? Inclusive até peço orações por ela, que é uma senhorinha lá, ela mora perto do mosteiro, mas no interior de Anápolis, muito simples, senhora super simples. E ela criou um grupo que é de orações pelos sacerdotes, de mães espirituais para os sacerdotes, né? E a gente foi gravar um vídeo com ela. A gente gravou uma entrevista com ela. E o que você tava falando comigo, né, que às vezes assim, você escuta a pessoa e você escuta, né, para você mesmo. O meu problema quando eu vou gravar para carpintaria é porque, tipo assim, eu tô nas câmeras, e aí eu começo a prestar atenção na conversa e viajo na conversa, e esqueço que a câmera tá ali, que eu tenho que controlar, né, o áudio. Inclusive, essa entrevista da Dona Iva, eu não gravei o microfone dela. Só descobri quando cheguei em casa. Sorte que era Nossa. tipo assim, igual nós estamos perto aqui, então o microfone da Sara captou ela também. E assim, a gente teve acesso a ela, tipo assim, cara, o padre até falou assim, ou quando você conversa com uma pessoa dessa, você até acredita em santidade, né? Que é uma coisa assim tão absurda. E a gente gravou e muitos sacerdotes assistiram. E de repente vinha mensagens de sacerdotes pra gente que falavam que, assim, eu tava pensando em desistir da minha vocação, mas eu assistia o vídeo da Dona Iva e eu mudei. Deus me alcançou. Você pode me passar o contato dela? Você pode. Eu queria falar com ela e tal. Seminaristas que queriam sair, assistiram. Então, tipo assim, cara, mesmo que seja um trabalho assim de formiguinha, sabe? Às vezes eu posto assim um texto lá, né? Faço um texto gigantesco, profundo, joga minha alma, tem poucas curtidas. Aí uma pessoa vai e comenta: caramba, você escreveu isso pra mim, né? Então, assim, isso fortalece a gente na nossa fé mesmo, né? No meu relacionamento com Deus. É uma força, né, que o Espírito Santo me dá. Mas também é muito engraçado porque a gente acaba tendo um acesso às feridas da igreja de uma forma assim que a gente não esperava, sabe? De sacerdotes conversar com a gente sobre problemas que está tendo no clero. Entende? A gente tem um contato humano com os sacerdotes, um contato mais humano da igreja, das suas feridas, que é uma coisa que, assim, de primeira impacta muito, né? Eu acho que ainda bem que vem pra gente nesse momento da nossa caminhada, porque se uma pessoa que está entrando agora tiver contato com essas feridas da igreja, eu acho que ela vai vacilar um pouco. Entende? Saber, tipo assim, o padre é capaz de fazer isso, né? Um bispo foi capaz de fazer isso. Só que essas duas coisas vêm pra gente, e a gente como uma família, né? Porque assim, poxa, eu não sou padre, não sou um reitor de seminário que tem que me preocupar com isso em tese, né? Não sou um bispo que tem que cuidar do clero, né? Não sou um professor, né? Cara, eu tenho 26 anos, né? Tô começando minha família agora, tenho uma bebê, e chegam coisas dessas pra gente. Mas aí a gente vê que, não, poxa, os padres precisam da gente, né? E eles precisam ver famílias, né? Isso dá uma força para eles, as famílias. E a gente vê, cara, infelizmente tem muitas pessoas que falam assim, nossa, é tão raro ver famílias igual a vocês e tal, tão bonito, inspirador. Graças a Deus que as pessoas podem se inspirar na gente. Mas quão triste é ver que a gente está virando a exceção, Sim. sabe? É muito triste ver isso que a gente vira exceção. Nas escolas, na faculdade, no trabalho, assim, né? Assim, poxa, o Danilo casou, já tem uma filha e tal, já vê com maus olhos, tudo mais. Isso tudo reverbera na carpintaria, sabe? Isso tudo Deus vai mostrando pouco a pouco pra gente, né? É uma coisa que eu ainda não sei, eu não entendo, né? Por que que chega até nós? Qual é a nossa missão com isso? Como eu disse, né? Muitas vezes eu até penso em parar, né? Falar, deixar, tipo assim, cara, eu vou cuidar só da minha filha, da minha esposa, aqui, da minha casa. Só que aí vai chegando, né? As coisas assim, quando a gente desiste, aí Deus dá um jeitinho de vai. Não, aqui, ó, vai nesse caminho aqui. Preciso de vocês aqui, né? Nesse Precisa aqui, caminhado. né? E principalmente, porque um dos motivos da carpintaria é porque eu já tive toda a minha fase, né? Eu já tive minha fase super renovação carismática, já tive a minha fase super traje, de só ir no IBP ali, mas aí eu não tinha como, né? Porque a gasolina é cara. É... Então, eu já tive várias fases, assim, fase da Opus Dei, assim, nossa, passei muitas coisas. E aí a gente vê muita briga dentro da igreja, né? Muita divisão.
né? Eu tava vendo, igual, por exemplo, um padre que era de tal grupo e agora mudou para outro grupo, né? Não vou nem falar nomes, não. Aí a gente vai vendo assim, fala, cara, aí, por exemplo, você tem um grupo que xinga e ataca o padre. Aí tem outro grupo que, né, xinga o outro grupo, defende, fala que ama e tal. E a gente vê assim, e fala, pô, o pessoal tá doente, cara, sabe? E aí que a gente vai, tipo assim, beleza. Existem coisas que acontecem na igreja? Existem. Mas quem sou eu, Danilo, pra opinar? Né? Não sou ninguém, bicho. Assim, poxa, eu não tenho um curso de teologia pra poder me aprofundar num assunto desse. Mas tem um monte de cara aí na internet que não sabe de nada, mexe uma opinião e leva um monte de jovens aí, ficar doido da cabeça e tal, e segue, entende? E é isso que a gente não quer fazer. É isso que a gente quer lutar um pouco contra. Tanto se entrar na nossa bio hoje, tá lá, desinfluencers católicos. Não é influencers. E isso é interessante porque a gente perdeu as referências, né? Uhum, Então a gente hoje vive num mundo que a gente olha e as referências que, em tese, não são referências para católicos, se tornam referências e aí o pessoal fica perdido, porque aí é onde a gente contesta, né? Que a gente vê a realidade de famílias que querem viver aquilo que realmente se encontra nas Sagradas Escrituras, foi vivido ali pela Sagrada Família, a gente sofre esse embate, né? Com o uhum, mundo e esse embate direto. E é igual comentaram aí no nosso chat, né? A Cristina Bandeira colocou aqui, se o caminho tá difícil é porque está certo. com A certeza. igreja somos nós, pecadores. É muito importante ver esse momento, né? Porque a gente tem hora que a gente quer fazer as coisas pelas nossas forças, pelas nossas vontades, e chega um momento que Jesus vem com a sua pedagogia e nos ensina, né, que não somos nós, que é Ele, Aham. como Ele age, como Ele transforma. E aí eu queria voltar um pouquinho no começo da sua fala, você falou assim, porque a gente ainda somos pequenos, somos só 21. Você falou 20 mil, mas são 21. 21.500, tá? Olha E uns só. quebrados. Nem tô Deixa, acompanhando a deixa minha. eu, deixa eu te atualizar Nem tô aqui. acompanhando a minha própria E página, aí, tá vendo? aqueles são pequenos, mas a gente teve um padre lá no Rosário das 4 da manhã com o Frei Gilson mandando uma bênção pra vocês de lá, né? Ah, Padre Fidelis. Olha aí são É. pequenos, gente. Olha só que humilde Nossa, eu ele. não sabia que ele tinha. Eu me programei, falei assim, porque o Padre Fidelis é muito importante na nossa história, principalmente da Sara. O Padre Fidelis foi diretor espiritual da Sara durante muitos anos, né? É, a gente foi pra jornada com ele, né? Então, assim, muito querido. Aí eu me programei, não, vou assistir, vou participar, né? Porque eu tô, tipo assim, umas 2, 3 vezes na semana eu consigo participar do Rosário. Aí, quando foi no Padre Fidelis, eu tava passando mal. Uh, Falei, padre, infelizmente não tem como. que eles, tá vendo? Depois a gente procura o trecho e Não, eu mostra vou, eu pra vou, eu ele. vou procurar. Porque a gente. Eu te falei que a gente trabalha bem, moço. A gente Tá tá vendo? aqui, Vocês ó. foram atrás mesmo. Pô, moço, tô te falando aqui. Nossos bastidores não deixam escapar nada aqui. Nossa, que massa. Chegar em casa agora eu vou ficar procurando. Vou procurar o trecho. É. Então, e aí assim, é muito massa ver, né, essa abrangência toda que a igreja vem mostrando, vem trazendo pra gente. Uhum. E, e aí, assim, toda essa realidade que vocês vêm trabalhando atua muito também no contexto que a gente do podcast quer, né? Porque a gente do podcast tem a intenção de trazer essa conversa realmente para que as pessoas possam entender que existe sentido, sabe? Em tudo isso aqui Sim. que a gente corre atrás, que a gente quer fazer, que passa dificuldade, que passa aperto. Não é à toa que, assim, eu tava brincando com você, e você estava comentando do seu aniversário de casamento. Aham. Hoje também pra gente é um dia muito importante, né? Já faz 4 anos que o podcast tá aí, todas as segunda-feiras, firme Caramba. e forte. E aí, assim, foi um projeto que começou lá atrás e lá atrás era online, Aham. não tinha essa estrutura que você chegou aqui e viu É, muito hoje. boa, muito boa. Então, assim, muita coisa Deus fez por nós, fez na nossa história, no nosso tocar. A gente tem hoje até caneca, gente, olha só, que chique. Bonita mesmo. Olha só. Tô acabando Canecas com com a a. logo da Escola de Fidelidade, canecas com a logo do podcast. A gente tem garrafinha. A gente tem uma inúmera porção de blusas no nosso site. Então, assim, você que está aí me escutando, quer nos ajudar a continuar evangelizando, olha aí embaixo o nosso link, para você entrar lá na nossa lojinha, conhecer um pouco dos nossos produtos, garantir a sua caneca, a sua garrafa, a sua blusa, para que você também possa nos ajudar, né? Você também que quer fazer a sua doação, tem aí embaixo agora ó, um Pix, para que você possa nos ajudar a, a continuar evangelizando, a continuar levando esse podcast a alcançar mais e mais pessoas, né? Eventos arroba escola, peraí que deixa eu pegar aqui, gente, porque aqui a gente está passando por adaptações de enxergar.
Então, eventos@escoladefidelidade.com.br, esse é o nosso Pix, para você fazer a sua contribuição, nos ajudar a continuar evangelizando, a continuar levando esse bate-papo aqui super tranquilo, super sensacional para as pessoas que estão aí e nos conhecendo ainda mais. Voltando aqui, né, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, você falava que você e a Sara se conheceram com um com desejo de ser padre, outro com desejo outra com desejo de ser irmã, Uhum. lá no mosteiro. Achei tão chique. Tá vendo? Pô, Em em Anápolis. Anápolis, e você estava começando a falar sobre o carisma dos Santos Anjos e como isso é importante para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem não conhece como é, como vocês conheceram, o carisma em si, como isso faz sentido na vida de vocês, como isso trouxe a jornada de vocês até aqui. Perfeito. Ixi, isso dá umas 4 horas de podcast. Meu amigo, nós estamos aqui para isso. Vou tentar resumir ao máximo, não tô Não se brincando. preocupe. Então, deixa eu até pensar aqui como que eu vou falar. Nós fazemos parte da obra dos Santos Anjos, né? A obra dos Santos Anjos é um movimento que está ligado à Ordem da Santa Cruz, né? A Ordem da Santa Cruz administra a obra dos Santos Anjos, né? Foi um movimento que começou lá na Áustria com a mãe Gabriele, né? Gabriele Bitterlich, a gente chama ela de mãe, né? Carinhosamente. E tem o carisma de cooperar junto com os Santos Anjos pelo reino de Deus, né? Então, é uma ajuda mútua que um dá ao outro no relacionamento com o nosso Santo Anjo. E a Sara foi a primeira que conheceu a obra, né? E aí ela começou a levar muitas pessoas de Brasília para lá, porque ela queria fazer os retiros, ela precisava de carona. Aí ela chamava as pessoas e levava o pessoal junto. Numa dessas, ela conheceu o Olávio, na UNB, e chamou ele para fazer o retiro. O Olávio era do grupo de jovens Juses da Paróquia São José. E eu era do grupo de jovens Juses da Paróquia São José. Ele fez esse retiro, amou, né? Assim, é um retiro espetacular. E me chamou e outros jovens da São José também. E aí eu conheci a Sara lá, nesse primeiro retiro. Ela estava lá e a gente estava lá. Assim, a gente conversou assim, coisa pouca. Um ano depois que a gente foi voltar a conversar, de uma forma muito natural, porque era pandemia. E aí os padres eles organizaram um encontro de jovens assim, né, bem seleto assim, chamava, né, não podia divulgar, que senão o Uhum. pessoal ia atrás, denunciava e tal. E aí eu e a Sara nós fomos para esse encontro, né? E aí a gente começou a conversar. Na história do nosso relacionamento tem muito do Santo Anjo na guarda. Porque realmente, assim, ela já estava decidida assim, não, ó, essa é a última vez que eu vou discernir, então vou para essa vocação. Eu ainda estava meio na dúvida, assim. Então, eu me aproximei da obra através da Sara, mas houve uma aproximação sem a Sara muito natural comigo, né? Sabe quando, acho que igual vocês sentem aqui na comunidade, né? Quando você chega num local, tipo assim, faz sentido. Sim. Não tem nem como explicar, né? É isso. Tem muitas pessoas que fazem os retiros da obra, se apaixonam, mas beleza, segue a vida, né? Tanto que a obra tem isso. Né? Eu não tô lá no mosteiro, eu não fico frequentando todo domingo o mosteiro, né? Eu exerço a minha espiritualidade da obra dos Santos Anjos dentro da minha paróquia, dentro das pastorais que eu participo, né? E dentro da obra tem uma coisa muito importante pra gente, que é a Passio Domini, né? Que é acompanhar Jesus no seu sofrimento, no horto, até a crucificação. Essa é a espiritualidade maior, assim, né? Os irmãos, eles fazem toda quinta e sexta do ano, e a gente está chegando na Semana Santa, né? Que é o ápice, que é realmente os dias. Então, assim, essa é uma pequena, né, explicação, assim, da espiritualidade, de como aconteceu. Eu e a Sara, a gente sempre vai lá, né? Os padres têm... A gente tem uma muito boa relação com os padres, tanto que, assim, a carpintaria, as coisas que mais viralizam, né? Que tem mais um alcance, é quando a gente faz alguma coisa com eles. O padre Samuel mesmo é o que mais anima, assim, tipo assim, a gente foi esse mês pra lá, mês passado. Ah, padre, vamos gravar um negócio desse? Beleza, só um vídeo simples. Aí eu chego no dia e ele fala assim, Danilo, então, a gente vai, de manhã vai gravar isso, aí depois vai ter o almoço, missa. Aí eu chamei essa pessoa pra gravar também, chamei mais 3 irmãos pra gravar. Então, assim, ele mesmo já falou uma vez, né? Ele praticamente é da carpintaria. Tanto que ele ajuda a gente, né?
e uma abertura que eles têm conosco, né? Por exemplo, a gente foi para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, junto com a obra. Isso foi o quê? No ano que a gente casou? Tem 2 anos, se eu não me... tem 2 anos, que foi ano É, retrasado. foi. Isso. A gente foi no meio do ano e no final do ano a gente ia casar. Uhum. E a gente pensava assim, o que que passa na cabeça de dois jovens que vão se casar e vão para a Europa? Né? Assim, foi realmente loucura o que a gente fez. Perrengue chique. Nossa, muito perrengue chique lá. Literalmente, porque você... E foi com o Padre Fidelis, inclusive, que acompanhava o nosso grupo. E assim, era engraçado porque ele usava a gente como exemplo, olha, os jovens, noivos, preparação espiritual. E realmente foi uma preparação muito bonita, né? Que a gente fez, assim, da jornada. Porque a gente só não passava só os 7 dias da jornada com o Papa. Antes, a gente passou 22 dias antes, na Europa, né? Junto com, nos mosteiros da obra, nas casas da obra lá em Portugal, né? Tipo assim, em Fátima. Assim, um pequeno detalhe, mas gigantesco. Acho que a minha maior experiência com Deus foi em Fátima. Porque eu sou muito cético com as coisas, né? Então todo mundo fala assim, nossa, quando você vai em Fátima, você sente uma outra coisa, é diferente e tal. Falando, ah, tá, deve ser bonito e tal, não sei o quê. Na primeira vez que eu entrei no Santuário de Fátima, que era assim, tava escurecendo, um gelo, assim, muito frio, né? Era verão, a tarde muito quente, mas à noite Mas bate um muito frio. vento assim que, meu Deus do céu, eu tava usando a bandeira do Brasil para me proteger. Mas que eu entrei assim, que eu vi a capelinha e que começaram a tocar o sino, sabe quando o corpo todo assim, chega a arrepia assim, né? E do Santo Anjo, né? Teve um episódio específico, eu tava gravando com o Padre Samuel lá, então a gente se afastou do grupo um pouco. E a gente foi na Loca do Cabeço, né? Onde o anjo apareceu para os pastorinhos, deu a primeira Eucaristia para eles e tal. E aí ficou só eu e o Padre Samuel lá. A gente gravou, aí o padre falou, Danilo, vou rezar meu texto aqui, e você fica aí. E eu fiquei em silêncio. Foi o silêncio mais doido da minha vida, sabe? Eu não tenho como explicar. Quando você tem uma experiência assim real com Deus, você sabe o que que eu tô falando. Foi ali. E depois, no outro dia, eu tava servindo, acolitando, né, com o Padre Samuel na Capelinha das Aparições. Que chique. Ai, que chique. Não, eu fiquei assim. Ai, não. Eu acho que a gente vai ter que parar essa conversa aí, porque eu tô gostando, não. Vamos mudar o rumo disso aí. Sério, eu servi, quando eu tava servindo, eu tava muito nervoso, Eu não faço ideia. né? Aí depois, quando eu saí, que eu falei assim, meu amigo, eu entrei na capelinha, entende? Não foi só lá, eu entrei pra pegar os objetos litúrgicos, assim. Aí eu olhei assim, aí eu falei, caraca, pô, Deus tá comigo aqui, não tem como. Numa situação dessa, Deus tá comigo. Absurdo. Loucura, doideira. Gente, quando eu vi o Papa na minha frente, eu chorei. Parecia uma criança. Só, tipo assim, a distância que eu peguei do Papa é, tipo assim, igual eu tô sua agora aqui. Ele passou assim na minha frente. E ó que doido. Padre Fidelis é um homem santo. Porque a gente chegou atrasado, muito atrasado. E a gente simplesmente ficou andando com o Padre Fidelis andando assim, tudo lotado, não tinha como a gente chegar perto da rua. Uhum. De repente o Padre Fidelis acha um ponto, lá no, assim, no início, né? Mas ponto mais distante do altar, o Padre Fidelis para e o Papa passa. No outro dia, o que que acontece? A mesma coisa. Mesma coisa. E aí a gente vai vendo, né, a relação do anjo da guarda, porque assim, não tem como não ser o anjo da guarda nisso. Outro assunto que eu vou falar sobre jornada, né, que é muito louco, você passaria 2 horas falando sobre jornada aqui também, desculpa. Teve um dia, e aí volto pro Padre Fidelis, né? O Padre Fidelis queria muito ir para a Cidade da Alegria lá, eu não sei qual era o nome, né, mas acho que é isso. Uhum. Que tinha tenda de adoração, e ele tava falando sobre essa tenda de adoração, e tava muito animado, parecia uma criança. Quando a gente chegou, não tinha adoração. E o Padre Fidelis ficou muito decepcionado. Ele ficou muito triste. Ele falou: gente, a gente vai voltar, eu vou expor o Santíssimo na casa, a gente vai fazer adoração, né? E aí o grupo, ia ter o show do missionário Shalom lá, né? O grupo tinha se separado, assim, Uhum. né? O pessoal vai. Aí a gente até ia, mas a gente desistiu no final, tava muito cansado. Foi muito estressante esse dia, era muita Uhum. fila e tal. Beleza, então a gente voltou. Lá na estação, né, o grupo se dividiu e a gente voltou, o nosso grupo, a gente tava voltando para casa.
Aí a gente tinha que fazer, tipo, uma conexão de metrô, né? Sair de um, passar, mas tudo subterrâneo, né? Uhum. E aí, a gente sempre comia num lugar específico. Mas nesse dia, a gente passou do lado de uma pizzaria lá, né? Assim, que entregava as pizzas rápido, assim, desse tamanhozinho assim. E aí, a Sara, assim, a gente já tava perto pra pegar o metrô. E alguém falou, nossa, que vontade de comer pizza. Você falou, mas a gente passou por uma pizzaria. Aí falou, Sara, pede pro Padre Fidelis, ver se que a gente pode. O Padre Fidelis é muito firme, né? Tipo assim, ele falou, gente, a gente vai comer em tal lugar. A Uhum. gente vai comer em tal lugar. Não adianta negociar. Aí, como a Sara já tem uma história com o Padre Fidelis, o pessoal pedia pra ela. E aí, o Padre Fidelis, É não, tipo assim, né? A irmã mais bonitinha, mais nova, mais charmosa, vai lá falar com o pai que é pra exatamente mediar a isso. parada. Aham. Aí o Padre Fidelis, aí foi lá, o Padre Fidelis, claro, vamos. Ele tem Aí todo. todo mundo olha e fala assim, como assim, velho? Como Por é, quê? foi. E aí foi muito engraçado, por quê? Era no subterrâneo, né? A gente não tinha como saber onde a gente estava, porque a gente não subiu, né? Só nos corredores lá. E aí a gente ia comer sentado no chão mesmo, lá no corredor. Aí o padre, não, gente, vamos procurar um lugar mais de dignidade, olha a escada aqui, vamos subir, vamos ver o que que tem lá em cima. E aí eu já fui comendo, né, a pizza, falei, vou esperar. Era uma pizza e um pastel de Belém, e uma coquinha lá. E aí eu falei assim, nossa, agora que eu comi, eu até tô com energia pra ir, né? Até que poderia ir no show. E a gente foi subindo e a gente começou a escutar uma música. E a gente foi subindo escutando uma música. Gente, que é isso? Vocês saíram no show. A gente saiu na estação do show. A gente virou assim, ó, saiu da escada, virou o palco ali, Missionário Shalom. E aí, de repente, o Missionário Shalom fala o quê? Missionário Shalom, que eu falei aqui agora. O que que eles falaram? Pessoal, agora a gente vai fazer um momento de silêncio, porque o padre vai expor o Santíssimo e a gente vai fazer a adoração eucarística. Oh, eu arrepiei até agora. Sério mesmo. Padre Fidelis saía lágrima do olho dele. Esses exemplos que eu dei é para falar, né, que você perguntou como que é a espiritualidade da obra na nossa vida. Eu acho que isso resume bem do como que a gente vive isso. Cara, que massa. É literalmente assim, ver o agir da providência, né? O tanto que Deus cuida da gente, né? Muito. Nos nossos momentos, para que a gente também possa se aproximar, ter o nosso momento de cura, de intimidade, de proximidade, né? Isso é muito importante, né? Como essa relação vai se formando, né? Uhum. Eu queria agora, assim, abusar de você Fica à e fazer vontade. um pedido, já que você e a Sara são próximos, assim, do Padre Fidelis, que eles, ao vivo agora, assim, sem pensar nem nada, convido o padre para bater um papo com a gente, mesmo que seja online. Ah, eu acho que ele topa, viu? Então, vamos E ele é embora. chique, ele Aqueles, tá tô falando que eu sou ousado, vamos lá. Que aí pronto. a gente faz um corte desse momento aqui, joga no nosso YouTube ou no nosso Instagram e pede pra ele ver. E aí marca Pronto. vocês, pronto, Maravilha, ó, é. já tô ajudando o pessoal da agenda já. Ele tá o tempo todo na canção nova, é Frei Gilson, assim, Aí, tá vendo? famoso. Falei, não, gente, Aqueles me ajudam aí, chama desenrola. ele aí. Manda mensagem pra ele. Olha só que Pronto, fechou pode então. deixar. Fechou? Fechou, tranquilo. Olha aí, gente, já tô garantindo aqui um próximo convidado. Mas assim, brincadeiras à parte, e é muito massa ver essa proximidade, ver esse cuidado, desse carisma todo com vocês, com a família de vocês, isso é muito, muito importante, né? Uhum. E ver também o quanto que também existe uma correspondência, né, nossa, né? De dizer assim que a gente precisa estar aberto, né? Porque Sim, às vezes a gente pensa assim, igual você estava falando aí, como vai fazer isso tudo? Ir para a Europa e casar no final do ano e fazer e não sei o que, e acontecer. E quando você vê que não, Deus providenciou tudo. aconteceu. Simplesmente aconteceu. Com a providência divina e o auxílio do anjo da guarda. Cara, que massa. Assim, sensacional ver tudo isso acontecer, porque eu falo que eu ainda me admiro muito quanto que Deus é generoso conosco, né? Eu vejo isso pela minha história, vejo com os convidados que sentam aqui, partilham a história deles, com as histórias que a gente escuta do pessoal partilhando com a gente. E isso tudo é muito enriquecedor e transformador pra gente, né? Uhum. Também de mostrar que a gente, como se diz, erra também, né? Mas eu falo assim, é pecador, mas também é um pecador que, acima de tudo, não quer viver nesse pecado mais, quer sair, quer desmembrar novos momentos com Deus, novos caminhos de espiritualidade, de momento, para que tudo isso seja realmente fonte de renovo, né? Uhum. E
Hoje, qual o maior desafio da carpintaria? De continuidade, de chegar, porque aqueles, né? Obviamente você não imaginava que a carpintaria chegaria Sim. aonde chegou hoje. Uhum. E como é esse vislumbre dessa história toda? Quando vocês me convidaram e falaram que eu tinha que falar sobre a Semana Santa, né? Eu fiquei assim, cara, o que que eu faço sobre a Semana Santa, assim? Beleza, né? Não sou nenhum sacerdote com palavras bonitas, né? Que você faz assim. Mas eu vejo hoje toda a nossa história realmente o que a gente vai viver na sexta-feira, né? Que é a entrega de Jesus por nós. E hoje eu consigo entender que isso não é justo aos olhos humanos, né? Não posso, assim, do jeito que eu sou. O maior desafio hoje é realmente, assim, se encontrar. Essa quaresma tem sido uma coisa muito doida, né? Toda quaresma é diferente. Mas eu falo assim, até o caminho para chegar hoje aqui, eu falo assim, que é da providência divina, né? Porque, primeiro que eu e a Sara, as pessoas, assim, hoje vendem muito uma vida perfeita, né? Assim, ah, casou e você tem uma vida perfeita, maravilhosa. Mas a gente não tem, né? A gente tem a nossa vida perfeita, por quê? Porque a gente tem a certeza que foi Deus que quis, que a gente está fazendo a vontade de Deus e que Ele está ao nosso lado na nossa cruz, né? As pessoas vendem uma vida sem a cruz. Tipo assim, ah, casou, aí vai ser aquela rotina maravilhosa, tipo assim, ah, acordar 6 horas da manhã, bom dia, meu amor, fazer um cafezinho, passar o café, ir trabalhar com uma marmitinha assim e tal, não sei o quê. Beleza, parte do casamento. Cara, a gente vê que não é assim. Nossa senhora, pra acordar. Quando você descobre que você tem que fazer suas coisas, tem uma pilha de roupas ali, você fica meio desesperado, só você que tem que fazer aquilo, né? E aí depois chega uma filha. Aí as pessoas também vendem assim, nossa, é uma vida maravilhosa e tal. Mas quando você pega a cruz, né? Por exemplo, o que que é dormir? Não sei, mas dormir assim é uma coisa muito difícil. Eu tinha muita dificuldade com o sono, né? Se eu não dormisse 8 horas seguidas, no outro dia eu estava destruído. Hoje eu durmo quatro às vezes. E no outro dia eu tenho que trabalhar, sabe? E eu tenho que ir pro trabalho. Aí todo dia eu pego uma EPTG, né? Aquele engarrafamento maravilhoso, assim, para voltar novamente o engarrafamento, voltando EPTG, todo mundo voltando, né? Às vezes o calorzão, as adversidades que acontecem no trabalho, né? Pequenas coisinhas assim do dia a dia que as pessoas que enfrentam isso sem a cruz, elas se desesperam, né? Às vezes, sim, larga, né? Fica, sei lá, fala que não vale a pena ter filho, fala que não vale a pena casar e tudo mais. Não conseguem encontrar Deus aí. Nosso maior desafio hoje é esse, é encontrar Deus nessas coisas. E como eu disse, a gente vinha de uma rotina assim, paroquial, onde eu vivia o final de semana todo na igreja, né? Eu tinha aquele ardor por estar servindo ali o tempo todo, né? Eu tinha aquela vontade de me doar inteiramente ao ponto de pensar num sacerdócio. Hoje, né, eu tenho preguiça. Se a pessoa me convida para uma coisa assim, hum, nossa, não quero, quero dormir, né? Algumas coisas você fica muito animado, fala, nossa, não quero, e você tenta fugir e tal, e aí você vai tentando conciliar isso, e até você entender que não, o chamado de Deus para mim naquela época era esse. Hoje o chamado de Deus para mim é outro, né? Hoje eu não tenho que ficar, hoje eu tenho que falar não, às vezes para um convite de uma pastoral. Eu tenho que falar não para poder ficar com minha filha, para cuidar. Às vezes eu tenho que falar um não para poder fazer marmita para a semana. E aí essa é a minha vida. Então assim, encontrar Deus nisso, né? A carpintaria, por exemplo. Cara, eu tô vivendo um monte de dificuldade assim, né? Espiritual mesmo, desânimo. Da onde que eu vou tirar coisa para escrever para outras pessoas, né? E aí é aquilo que eu te disse, quando eu vou e escrevo para mim mesmo, e aí Deus mostra para outras pessoas e elas vêm dar um feedback para mim sobre isso, assim, caramba, né? Me faz refletir muito e toda essa caminhada, né, o que eu falava assim, eu acho que ontem eu virei católico, porque agora, né, eu tenho um pouco de maturidade de poder falar que assim, estou me convertendo,
Antigamente, não. Eu pensava assim, cara, nossa, eu sou um jovem muito bom. Eu não dou nenhum problema. Tô todo final de semana na igreja, né? Um sonho para qualquer família e tal. Hoje, eu falo assim, caramba, né? Graças a Deus, Deus me pegou naquela época. Imagina o estrago que eu podia ter feito com a minha vida e com outras pessoas se Deus não tivesse, né, me puxado através da liturgia, através até do querer se achar como cerimoniário e tal. Se eu estivesse fora dali, onde que eu estaria hoje? Entende? É, não sei se eu consegui te passar, né? Mas é esse, é o desafio de me encontrar no agora, encontrar Jesus. Igual eu vinha hoje no metrô, né? Aquele metrô lotadíssimo, onde você nem consegue segurar, você nem precisa se segurar, porque as pessoas te seguram do lado. E eu tava rezando o meu terço. E aí do lado tinha um cara rezando o terço também. É massa, né? É muito Quando a legal. gente tá assim. Aí você fala assim, cara, Deus tá. Parece que você se sente abraçado assim por Deus aqui, meu filho. Tá vendo? Você não tá sozinho. É isso. E aí você fala assim, o que eu vou falar, né, de Semana Santa é justamente isso. Uhum, Como você se prepara, né? Porque é muito massa, porque as pessoas chegam aqui, sentam aqui e falam assim, mas eu não sou nenhum teólogo, nenhum padre, nenhum não sei o quê, mas você é um vivente, sabe? E a exatamente. fé, ela é viva, ela é atual, ela é autêntica, ela tem que ser hoje, ela tem que ser agora. E eu acho que é isso que o podcast quer passar, sabe? Como tá o dia a dia, como tá a essência, a verdade. E olha aí nosso irmão, né? O Lucas Medrado, Olha só. partilhando com a gente da vivência dele, né? Essa semana tive uma experiência incrível com Deus, com o canal da Carpintaria, olha aí, ó. Tá vendo? A, Padre do Cássio. Padre Cássio, uma das melhores que já assisti. Olha, mandou mensagem pra Sara, ele aí, ó, nosso irmão de comunidade também, Tá vendo? como se diz, sendo atingido pelo canal de vocês. Uhum. E, e o Lucas também, ó, Anderson, pode se preparar que o quê? Ah, essa é Ah, minha tá. esposa. Tá Tá vendo? vendo? Olha só. Eu te mando o contato. Ó. Toda jornada mundial, a obra vai, viu? Olha só, Ana. Vambora. Já É. tô com a roupa de ir já. Se eu dormir no chão, vai ser massa, é um perrengue Nossa, bom. já tô acostumado já. Dormir no chão é o de menos. Uhum. Dormir no chão é o de menos. Mas vambora. Partiu. Partiu. É que eles não. Seul aí, Oxi, pronto. tô na ótima. Tô pronto pra ir. Quero ver se ela vai dar conta. Que ela que. Eu quero ver se vocês conseguem segurar o ritmo do Padre Fidelis. Oxi, nós Padre- temos. O Padre Fidelis é missa 5 da manhã, depois tem outra missa, você entra na igreja. É, meu amigo, adoração, é top, viu? Eu já falei que uma vez a minha vontade era pegar e fazer missa da aurora, missa da vigília, missa da tarde, missa do coisa, só pra ver como é que ia ser uma Semana Santa nesse pique. Aham, De pegar o final e fazer todas as missas que pudessem. Mas aí o pessoal olha pra mim e fala assim: você é doido. Aí teve um padre, aham, Padre Lucas, inclusive, né? Virou pra mim: não, a gente faz. Eu falei: padre, o senhor vai matar eu e o senhor, vamos com calma. tá vendo? Aí ele falou assim: mas você não tava animado pra fazer? Eu falei: padre, eu tava, mas o senhor vai fazer 50 missas seguidas? E depois vai aqui, vai noutra paróquia. Ele falou assim: meu filho, eu tô aqui é pra isso. Eu falei assim: tá vendo, Anderson? Olha aí. Você E você, e você ficando aí com loucura na cabeça. tem que aproveitar esse ano, porque a segunda depois de Páscoa é feriado. Olha aí, É o tá melhor vendo? ano que tem pra você servir, porque depois é feriado, né? Acho que eu nunca passei por essa assim. Eu falei, nossa, maravilha, vou tirar um cochilo maravilhoso. Porque a gente sai da Semana Santa destruído, mas sai feliz. Sai feliz demais. Cara, sai transformado, renovado. E aí a gente chega na semana de Páscoa e fala assim: ai, por que eu tô vivendo essa semana desse jeito, nessa loucura? Aí você chega no domingo e fala assim: agora eu entendi por que eu vivi essa loucura toda. E como Sim. é bom. A Semana Santa eu acho muito interessante, né? Porque eu tava pensando assim sobre a Semana Santa. E ela tem, lógico, tem tudo a ver com a nossa conversão, né? É o mistério que a gente vive. Mas eu lembro que quando eu era cerimoniário, né, coroinha assim, mesmo não entendendo, né, para falar assim, não sei o que que é isso de explicar sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não consigo. Porém, era interessante porque como coroinha, você passa o ano todo pensando na Semana Santa, que é onde tem tudo diferente, e tal.
E as coisas exteriores sempre foram muito importantes para mim. Por isso que eu sempre fui muito apaixonado por liturgia. Sempre ter as melhores vestes, né? Os símbolos, os gestos direitinho. Você servir, tentar fazer a reverência perfeita, a vênia, uma genuflexão, como se fala? Sincronizada com os outros coroinhas, assim. Maravilha. É chique, né? É muito chique. E aí chega a Semana Santa, era interessante, porque assim, mesmo você sem entender, né? Você pode não conhecer, mas a via sacra, por exemplo, lá era sempre de manhã. Tinha algo triste, né? Você via assim, eu acho que tem muitas pessoas conversando durante a procissão, mas você sentia algo assim diferente. Eu lembro de olhar até pro céu. Assim, cara, o céu tá meio diferente aqui. Meio nublado, meio tristão, É, né? meio triste, parece que o mundo tá triste, né? Você observa assim. Voltando na quinta-feira, né? Assim, a quinta-feira na de manhã na catedral. Nossa, a primeira vez que eu fui na missa do Crisma, né, dos olhos, né? Assim, cara, você vê o clero todo entrando assim, você vê o sacerdócio de uma outra forma. Nossa, que coisa bonita, né? Com aquela marcha da igreja tocando assim, mesmo que você não entenda, você se sente tocado por aquilo, né? E depois à noite você vai e você vê, né, o padre lavando os pés dos outros. Eu tinha sido tudo na São José, né? Servido em todas as missas, todas as funções. Mas só foi o ano passado que eu fui ser uma das pessoas que o padre lavou os pés, sabe? Aqui na Cristo Redentor. Beleza, sempre vi assim, não, né, um gesto e tal. Mas quando eu tava lá, assim, que eu tirei a minha sandália e o padre se ajoelhou na minha frente, lavou o meu pé e beijou o meu pé, pô, eu fiquei meio assim, o que que tá acontecendo aqui? Sempre vi essa cena. Mas na hora que eu vi o sacerdote, que daqui a pouco iria consagrar o pão, que virá o próprio Cristo, ele tá beijando o meu pé. Você não consegue explicar, não tem palavras para aquele mistério, né? E aí, na São José, a gente fazia a adoração, né? Depois, acompanhando Jesus, desde o do final da missa até as 3 horas do outro dia. Uhum. E era aquela adoração silenciosa, né? Que você ficava ali e tinha algo de diferente, né? Isso era eu na minha experiência como coroinha, cerimoniário, sem ter um contato mais profundo assim com a espiritualidade, né? E na sexta, a sexta parecia algo tão difícil, né? O jejum que a gente passa dói, né? E depois você vai entender, não, cara, tem que doer mesmo o jejum. Não é um negócio pra você só sentir assim, não, né? Você come um monte, depois você fica um tempo, você... Não, tem que ser aquela coisa doída, que dá uma dor de cabeça, que você quase passa mal. Porque aí você consegue entender. Você consegue participar nas 3 horas ali, né? Da celebração do beijo da cruz, né? Que, caramba, eu tô reclamando aqui, né? Algo que sempre me marcou muito é o Salmo que fala, né? Meu Deus, por que me Que me abandonar. abandonaste? Quando vão cantar, e na São José sempre era um homem com uma voz muito forte, e cantava ali, nossa, parece que ecoa na sua alma, assim, porque tem diversos momentos que a gente se sente abandonado por Deus mesmo, né? E quando você escuta ali naquela hora assim, meu Deus, por que me abandonaste? Nossa, que coisa. Também quando você vê o sacerdote se prostrando. Que momento lindo e tocante, né? E aí, como cerimoniário, você poder ficar do lado dele, né, ajoelhado, ajudar ele a levantar, e ele se prostra e coloca a cabeça assim no chão. Mesmo você sem você entender aquilo ali, te impacta profundamente. Visualmente, é algo muito impactante. Entrando em silêncio, todo mundo ajoelhado. Tem algo de muito diferente que está acontecendo nesse dia aqui. É o que é né, o sacrifício da missa, mesmo que não tenha missa no dia, é, não é você lembrar de alguma coisa, é você atualizar. É como você estar presente naquele momento ali, através da atualização do sacramento, né? E no sábado, a gente sempre ensaiava de manhã a missa da noite, né? Sempre Uhum. ensaiava. E era engraçado porque você sentia um silêncio na igreja. Mesmo a gente estando ensaiando ali, um monte de gente preparando a ornamentação, equipando, equipamento de som e tudo mais.
mas tem uma solenidade ali pairando informalmente, né? Que tá faltando, é esse sentimento, tá faltando algo aqui. Você sente na igreja, assim, tá faltando algo. E aí quando você chega no sábado, todo mundo quer servir no sábado, né? Todo mundo quer servir no sábado. E aí eu passei por uma experiência mais doida da minha vida servindo, né? Com a liturgia. Foi na pandemia, que não pôde ter os Uhum. fiéis. E aí juntou a Pascom e o padre falou: não, nós vamos celebrar o sábado de aleluia aqui. E só foram dois cerimoniários, né, para essa missa. Eu fiquei no presbitério auxiliando o padre, e o outro ficou embaixo, né, pega o turíbulo, leva e Uhum. tal, tal, não sei o quê. Então, aquela missa que era lotadíssima, todo mundo disputava, eu me via ali servindo sozinho com o padre. E aí eu pegava o turíbulo, eu pegava o cílio, segurava o cílio para ele, aí entregava o cílio, pegava o turíbulo, dava para ele, aí ali fazia uma leitura, fazia outra leitura, depois ajudava tudo sozinho. E a missa vazia. Só tinha a câmera e duas pessoas organizando assim, e os músicos assim. E ali você entende, falando, caramba, eu tô participando desse momento, sabe? Eu tô aqui e é algo diferente, né? Quantas pessoas não gostariam de estar ali? Novamente, como que Deus ele sempre me alcança nesses detalhes assim exteriores, né? Você imagina um sábado de aleluia, por exemplo, igual eu tô aqui, eu olho pra frente aqui, não tem ninguém, não tem aquele povo, né, com as mãos levantadas. Cadê as senhorinhas da igreja animadas? Cadê o pessoal bem vestido? Não tinha ninguém. E aí você sente aquilo, né? O padre lá, ele sempre falava assim, eu acho que a maioria dos padres falam, né? Venham com a melhor roupa que você tiver nesse dia, né? Porque As é a missas. missa das missas, né? E, nossa, realmente, a paróquia que eu sou hoje, né, é uma do caminho neocatecumenal. Não sei se vocês conhecem a realidade do caminho, então eles têm a vigília deles depois da nossa, né? Uhum. E é muito engraçado porque eles se preparam, assim, com um jejum de 2 dias. E a vigília deles é o quê? Começa 10 da noite, vai terminar às 6 da manhã. Eles vão. É nítido quando eles estão chegando. Tá todo mundo de terno, impecável. O sapato lustrado, brilhando assim, né? E, novamente, o exterior que você observa, né? Você observa, não, essas pessoas, elas têm algo de diferente aqui, né? E na Páscoa, né? Cara, que dia alegre, que dia feliz, né? E, e aí, com toda essa história que a gente compartilhou aqui, né? Que eu compartilhei da minha vida, da minha família, da carpintaria, a gente consegue ver a Semana Santa, a Quaresma toda nela, né? Eu sempre pensava assim quando eu era criança, poxa, todo ano tem Quaresma, né? Todo ano tem Semana Santa, todo ano Jesus morre. Eu assim, que coisa engraçada, porque assim, você tá ali no sofrimento, aquelas músicas tristes, e depois de amanhã tá todo mundo, glória, né? Falei, qual o sentido disso? E aí depois né, você cresce, você vai entendendo assim, né? Todo ano tem algo de diferente na nossa vida, pode ser aplicado, né? Todo ano a quaresma te pega de um jeito diferente, com sofrimento, né? A gente começou a quaresma participando de uma missa lá em Santa Maria, e o padre, ele fez uma homilia impecável. E ele falava assim, né? A quaresma é o momento, né, aonde o homem ele tem que deixar de ser o filhinho da mamãe. Tem que sair debaixo da saia da mamãezinha. Que a mulher também tem que fazer a mesma coisa, né? Que é um momento desconfortável que a gente tem que o quê? Amadurecer. E é para ser desconfortável mesmo. É para tirar da nossa zona de conforto. É para isso. E aí a gente chega nessa Semana Santa e eu olho assim, caramba, quanto sofrimento que tem e que naquele momento em que, né, cantarem novamente, meu Deus, por que me abandonastes? Cara, isso tá ecoando ali uma coisa que é da minha alma, tá falando a Deus. É uma coisa minha ali, sabe? Quando hoje eu entendo um Jesus que sofreu, que sofre, umas dores assim tão fortes, e eu olho pra minha vida e eu falo assim, tem assim, cara, eu realmente eu não mereço isso.
Não, se alguém um dia falar assim, não, eu mereço Jesus, maluco, você tá doido. Falar, nossa, se tu for pro purgatório, tu vai passar uns bilhões de anos lá. E hoje, né, igual eu falo assim, com a minha preguiça, com o meu desânimo, com a vontade de desistir, eu olho que novamente eu vou passar por uma Semana Santa. Vou passar pela Semana Santa de uma forma diferente. Eu vou poder ter um outro olhar, eu vou poder viver bem esse momento. Então, que eu morra com Cristo na cruz, né? Que morra o antigo Danilo. E é por isso da conversão, né? Todo dia hoje eu consigo ver que falta muito para mim. Uhum. Todo dia hoje eu consigo ver que eu preciso aprender muito e que eu não sei nada. Aquele jovem que achava que sabia de Sabia de tudo, tudo. né? Hoje eu falo, nossa, cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu vejo o quão mais distante eu tô ainda, né? Essa Semana Santa para mim é isso. É essa vivência, essa profundidade, né? Esse quanto que eu tô longe de Deus, mas o quanto que ele vem perto de mim para me buscar, com esses detalhes exteriores que teve em toda a minha vida, sabe? Mesmo eu sendo cético, mesmo eu não acreditando em muita coisa, falando assim, ah, a igreja fala isso, beleza, mas não acredito muito, sigo a minha vida. E Deus me dando uns tapas na cara, sempre em todos os detalhes, né, que vai vir até eu chegar hoje aqui. Eu falo assim, se a gente tiver essa conversa daqui 10 anos, nossa, quanta coisa que eu vou poder falar desse Danilo de hoje aqui, né, que ele estava vivendo. Eu anseio de verdade passar por essa Semana Santa, sabe? Porque a Sara, ela faz agora consultoria de imagem, né? Ela fez um curso. E aí a gente estuda, a gente não, porque Gente, a gente tem mais em comum do que a gente consegue imaginar. tá vendo? E aí a gente vai estudando, né? Sobre, assim, eu estudo, pô, né? Ela tá estudando a aula, eu tô estudando também, eu acho interessante. O quanto que é importante esses aspectos exteriores, né? Que pegam na gente. Então, assim, o quanto que é importante no domingo de Ramos eu estar lá com o meu raminho, balançando, alegre, e o quanto que é importante eu sofrer com jejum mesmo, e fazer uma penitência na sexta e ser uma coisa difícil, e depois no domingo eu estar lá fazendo um churrascão comemorando a ressurreição de Cristo, né? Porque são essas coisas exteriores que Deus usa para nos alcançar. Deus usou o tempo todo de coisas exteriores para hoje eu conseguir falar que eu consigo voltar um pouquinho, olhar para mim, para o meu interior e aí falar, né? Tanto te busquei lá fora, mas na verdade estava dentro de mim o tempo todo. Cara, que massa. E você falando aí, né? Me lembra muito o encontro com o meu eu adolescente, né? Uhum. Que eu sempre gostei do Eis que faço nova todas as coisas. Sim. E a gente só escuta essa música neste momento, neste É. tempo. E aí eu sempre falava assim, ai gente, eu não vejo a hora de chegar o Eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. E hoje dentro da comunidade eu falo assim, eu não vejo a hora de chegar na sexta-feira. Uhum. Porque a primeira sexta-feira que eu passei na comunidade, que eu vi o meu fundador triste, chorando, e assim, desolado, e eu falava assim, gente, mas o que aconteceu? Uhum. Aí você olha para um lado, você olha para o outro. E eu lembro assim, muito impactado, né? De eu chegar na comunidade e eu falei assim, não, vou lá falar com Jesus. Porque aqui na casa, né, a gente tem uma capela. Aí chegava e ia lá falar com Jesus. Aí quando eu cheguei, que eu fui falar com Jesus, que o sacrário tava aberto assim, ó, e tava vazio lá dentro. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí você Aham. olha assim, você fala assim, por quê? Aí você olha e, tipo assim, você busca os seus superiores, né, pra tentar, tipo assim, ei, tem alguma coisa de errado ali na capela, vocês estão vendo? Ou é Aham. só eu, sabe? Você, tipo assim, você fica assim, e agora? E aí você vai entendendo, aí você olha pros. Aí você, eu olhando pro meu fundador desolado e eu falo assim, cara, Jesus morreu. E aí eu começo, já Jesus morreu porque eu pequei. Que você. Ô meu senhor, por que que você não prestou atenção? Aí você já começa assim a entender todo esse mistério, a ver, e aí você fala, né? Você chega na missa das missas no sábado com aquela loucura, porque aí você pega o missal, revisa o missal todo, faz a Uhum. marcação, separa e volta e fecha. Aí chega lá na hora e fala assim, nada vai dar errado. Aí eu lembro muito de uma das missas aqui na comunidade que viraram pra mim, faltando 5 minutos pra missa e falaram assim, vai ter batismo, né? E eu, oi? Pequeno detalhe. Mas e graças a Deus era um engano. Obrigado, Senhor. Não que eu tenha nada que eu não queira batizar ninguém, gente, na missa das missas, mas Aham. de supetão, assim, faltando 5 minutos, não dá. É difícil. É, aí você fala assim, cara. E aí você percebe todo o cuidado quando o Senhor vai mostrando as coisas pra você, sabe? E Uhum. vai, igual você falou, literalmente.
Você na sua pequenez que tá tão longe, ele sai lá do lugar dele e vem mostrar pra você e fala assim, meu filho, é isso aqui. Sim. E assim, é muito desconfortante você saber e você, mesmo assim, às vezes, por exemplo, né, tomar a consciência de que, cara, você fez errado, e aí igual você fala, né, você tá assim, do lado daquele momento em que o sacerdote está deitado no chão, estirado com os braços abertos, aí você olha pro sacerdote assim, do lado dele e fala assim, será que eu não sou um daqueles que estavam lá na cruz do lado do Senhor e não falou assim, e não esnobou com ele? Ou será que eu sou o bom ladrão que pediu perdão também? Quem eu Uhum. sou? Aí, dentro da comunidade, a gente anseia muito ser o discípulo amado, né? Ser João, Sim. que tá lá e tal. Mas e aí, quem a gente realmente era, sabe? E aí você tenta assumir todos os seus papéis e eu falo assim, no fundo, muitas das vezes eu sou Pedro, eu sou Judas, e aí em todos os momentos você se encontra e você não para de refletir, e aí eu penso muito, né? E aí minha cabeça fica infestada assim de pensamento de falar assim, Anderson, quem realmente é você? A ponto de você entender todo o caminho e falar assim, cara, eu preciso me renovar, eu preciso mudar, e eu preciso tomar daqui uma nova decisão para um novo caminho, para um novo ano, para um novo ciclo, para que a gente possa viver, dar sequência ao tempo comum que vem, mas também é saber aproveitar as festas, né? E a celebração que a igreja nos traz tão ricamente, tão belamente. Você falou um ponto que, né, eu penso muito. Porque antigamente eu poderia afirmar, não, com certeza eu sou João. Com certeza eu tô aqui com Cristo na cruz. Chique ele. Falando, não, olha eu aqui. Tô servindo, tô me doando, não tô nem dormindo direito, tô aqui na igreja preparando tudo, pensando em todos os detalhes. Eu sou João, né? Seria meu pensamento antes. Mas aí hoje, né, com, por exemplo, na vivência da família, como pai, assim, né, quando vem os desafios, quando vem as tribulações, eu falo assim, cara, eu acho que eu nem, assim, eu não sou nenhum apóstolo, não. Não tem, nem Pedro, assim, que negou, Nem a né? chance de apóstolo eu tive. Eu acho que eu realmente eu seria um daqueles que estava escoteando. Facilmente, Jesus. Tranquilamente. Esse eu acho interessante da Semana Santa, né? Quando você entra nesse mistério e você tem a oportunidade de ver de quem realmente você é. Eu fico parando para pensar, né? Cara, se acontece alguma coisa com a Clara ou com a Sara, eu, eu acho que eu sou, tipo assim, é muito fácil eu debandar da igreja, entende? É muito difícil eu chegar e falar assim e admitir para mim mesmo, mas eu acho muito bonito, por exemplo, uma pessoa muito bonita assim, né? Heróico. Quando uma pessoa perde familiar e se aproxima de Deus, assim, né? De uma força tão grande. Assim, hoje eu não tenho essa força, sabe? Hoje eu preciso buscar essa força, né? Hoje eu entendo que se não for com a cruz, se eu não for abraçando a minha cruz e com o auxílio de Jesus, cara, eu sou o primeiro a chicotear, né? Assim, tantas oportunidades que a gente tem na nossa vida de evangelizar o outro, uma pessoa que está distante, mas você sente vergonha, né? Você sente medo, preocupado com o que que a pessoa vai Vai falar, achar, vai vai achar, pensar de você. não é? E aí eu fico pensando assim, cara, se fosse Cristo passando na minha frente agora para ser crucificado, eu acompanharia para ser crucificado? Não acompanharia. Sabe, na obra dos Santos Anjos, né, a Passio Domini é isso. Você acompanhar Jesus no seu sofrimento no outro. É quando ele está ali, né, suando sangue, você poder ficar ao lado dele. E aí oferecer, a gente tem uma. Eu esqueci a oração, né? Mas é algo tipo assim: Senhor Jesus, na hora do seu maior sofrimento, eu te ofereço uma gota do seu preciosíssimo sangue, pelos sacerdotes. Né? A gente vai oferecendo, assim, e acompanhar Jesus nesse momento. Quanto que é difícil? Quanto que é difícil acompanhar Jesus nesse momento, né? A gente fala que consegue, a gente fala que é bonito, a gente fala que a gente se doa, mas quando chega na hora de, por exemplo, enfrentar uma enfermidade, não é? Quando a dificuldade chega, né? Como é que vai ser a nossa reação? Porque é muito.
fácil, entre aspas, né? Quando tudo tá tudo bem, a gente tá lá na igreja, a gente tá servindo ao altar, a gente tá Sim. rezando, a gente tá tentando manter o nosso texto dentro do ônibus ou dentro do metrô e tal. E aí, você falando, né? é, Me trouxe muito o momento de que nosso Senhor Jesus fala que os apóstolos não conseguiram, né, vigiar com ele. Uhum. Aí eu falo, facilmente sou eu nesse aí, porque facilmente eu cochilo nos momentos. Com certeza. E, Ixi. eu lembro que eu partilhava semana passada com o nosso fundador, né? Falei pra ele, falei assim, pai, me desculpa, porque eu fui lá pra adoração, não sei o que, não sei o que, e eu cochilei, mas eu tava tão cansado porque o Senhor me curou e tal, e não sei o que. Neste momento eu precisava cochilar. Uhum. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ai, quem sou eu pra ficar julgando o cansaço dos outros? E eu todo Exatamente, é. preocupado, falando assim, ó, meu senhor. Hoje eu acordei para rezar o rosário com o Frei Gilson, né? Terminou o primeiro terço. Eu, boa noite. Foi isso, sabe? São desafios, cara. É uma coisa assim que realmente é só, né? Quando eu tiver 99 anos, eu vou falar assim, não entendo ainda. Talvez eu consiga entender 0,5% do 100 quando eu chegar lá, sabe? E esse que é o bonito. Eu acho que esse que é o importante, esse é o bonito. Você entender que você não entende. Que tem coisas que você nunca vai entender. E que o mistério é muito maior do que você, e você não foi feito pra entender o mistério, mas sim vivê-lo, né? Exatamente, sim, vivê-lo. Quando eu olho para um Deus que eu não consigo entender, né, esse amor que fez ele se entregar por nós, se entregar por mim de uma forma particular, porque é muito fácil quando você fala assim, por exemplo, vou dar uma pregação, fala assim, não, Jesus morreu por nós, por todos nós, em particularmente. Mas aí quando você para pensar, Jesus morreu por mim. Bicho, o que que eu tô fazendo com esse fato? Com essa, né, com esse pequeno detalhe Qual da que é a minha história ação em relação a isso, em né? Como relação eu a me isso? porto Ex- sabendo disso. Exatamente. Quando eu olho para e aí, quando você está servindo, você tem essa oportunidade melhor, né? Por exemplo, tô aqui do lado do padre, ele está consagrando. Fala, isso é por mim. Cara, eu só existo porque Deus pensou em mim. E tudo isso eu participo, né? E aí eu olho, nossa, né? É a única palavra que eu consigo falar. Nossa, que doideira, que doideira. Vou aproveitar o seu gancho Beleza. de falar de gota, de fidelidade. E a gente aqui no podcast tem uma tradicional pergunta pra gente fechar tudo com chave de ouro, né? Ixi, Que ixi. a gente pensa que nós somos essa pequena gota, né? Essa pequena Uhum. gota de entrega no oceano que é a igreja, no oceano que é Cristo. E hoje, qual que é essa gota que você e a carpintaria têm a oferecer neste meio, neste mar que é a igreja, que é a vivência com Cristo? Agora a gente dá uma pausa de 1 hora para eu refletir. Refaça a pergunta. Vamos lá. A gente trabalha aqui no podcast essa dinâmica de que a gente é uma gota de misericórdia neste oceano que é a misericórdia de Cristo, né? E hoje, qual que é a gota que você tem a ofertar, tem a oferecer diante de todo esse oceano, toda essa misericórdia de Cristo? Nossa, estão passando todas as minhas misérias na minha cabeça agora. Você acredita? Que doideira. A gota que eu teria para quem eu tenho para oferecer é da família, sabe? A gente passa tanta dificuldade agora, atualmente, né, no nosso casamento, assim. Não tô falando de dificuldade financeira ou de briga, nenhuma não. É dificuldade mesmo de se encontrar com Deus, de se entender nesse mundo, assim. E quando a gente vê que pessoas, né, que olham pra gente, veem um exemplo, a gota que eu tenho a ofertar nesse oceano é que eu possa ajudar um pouquinho a restaurar as famílias. É essa. Com o com o meu exemplo. Com o meu limpar a fralda da Clara, né? Trocar a fralda. Com o meu preparar uma comida. É essa. Amém. Amém. Que bom. Sim, que grande essa conversa.
Muito obrigado pelo seu apostolado, pela sua entrega da sua esposa dentro da carpintaria. Inclusive, tenho, acho que um comentário aí do Carlos, né? Agradecendo sobre um documentário que vocês fizeram em relação à história dos padres, não é isso? Ah, foi, da Então, ordenação sacerdotal deles. então, em 2023, olha aí, Tá vendo? o caminhado de vocês é grande. E eu espero, assim, que vocês continuem, sabe? E alcancem ainda mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil. Que esses 20 mil se multipliquem infinitamente aí para vocês. Amém. Contem aí com o apoio da nossa comunidade, né? De antemão, abro as portas do nosso carisma para vocês sempre que quiserem. Daqui também abro o meu convite para vocês participarem da Semana Santa conosco. Serão muito bem-vindos. E para a gente encerrar, a gente traz tradicionalmente uma oração, para que a gente possa finalizar aí o nosso podcast. Então, é isso. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode começar. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Consolador, fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade, original e infinita, fortalece-me para testemunhar e viver na comunhão a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz e por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazerzão essa conversa. Você não sabe, assim, tanto de neurônios que estão aqui, ó, fervulhando e já pensando na minha para as cabeça para os próximos momentos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Que é isso. De Sempre fato, que quiser, que eles agora o próximo com a esposa, viu? A gente vai marcar. Pode deixar, porque pode deixar. Hoje eu tô bem ousado. O próximo com quando a esposa. Quando ela vier, aí eu fico caladinho. Ela Não, olha. nada disso. Não, isso aqui eu tô falando que ela não tá aqui. Deixa ela falar, à vontade. Ixi. E já vamos agendar aí parte 2, então, Carpintaria com Sara, viu, galera? É isso. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima segunda. E durante a semana a gente solta que a gente vai estar no Spotify, viu, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima.